Ai, o Corinthians é coisa de maluco. Ninguém entende. Mas que noite triste para o presidente do Argentino Júnior. Eliminado com golzinho de Fausto Vera. Pois é, além do Corinthians dever, os caras eliminados pelo jogador pelo qual o Corinthians deve os caras. Bora falar desse jogo do Corinthians, bora falar do que é o Corinthians, esse time maluco, esse time mais bipolar que eu já vi na história, cara. Como que pode, na mesma semana, praticamente na mesma semana, né, enfim, Corinthians joga da forma que foi contra o Flamengo e agora ganha do Argentino Júnior de 4-0. Ai, cara, olha, é por isso que a gente fica maluco, que a gente acaba precisando de psicólogo, de psiquiatra, porque, gente, né, a gente não tem um time, vamos dizer assim, instável, porque um jogo vence e convence, aí no outro, né, vence e não convence, aí no outro não convence, joga mal, é tudo um desastre. E, cara, que loucura que é o Corinthians. A gente, nossa, é um médico psicológico, assim, do torcedor corintiano com a saúde mental de uma forma bizarra, cara, né? Então, tipo assim, a gente fica nessa montanha russa de sobe e desce, sobe e desce. Por isso que eu acho que a gente fica meio mal de saúde, né? Mas de saúde mental, no caso. Bizarro que no início do jogo em si, né? Primeiro que o Antônio, ele não vai a campo com aquela estrutura de 3 zagueiros, né? Que decidiu ir só contra o Flamengo, né? 3 zagueiros, mas com uma linha de 5 ali, pra falar a verdade. Ele volta com aquela mesma estrutura que ele sempre joga. E aí ele também coloca o Yuri Alberto de titular nesse jogo, né? Então ele voltou com o Yuri de titular. E nos primeiros minutos, né, nos minutos iniciais, a gente vê o Argentino Júnior tomando mais atitude que o Corinthians, né? Tava até melhor que o Corinthians. Só que nenhum lance, né? Mesmo o Argentino Júnior melhor que o Corinthians, aí num lance de uma falta, né, uma falta no Fagner ali, ele mesmo cobra na cabeça do Yuri Alberto, e o Yuri Alberto abre o placar ali, né? E o Corinthians sai na frente com acho que uns 5 minutos, alguma coisa assim de jogo, né? Não, já tinha mais de 5 minutos. Mas uma pausa aqui para comemoração do Yuri Alberto, né, gente? Sem brincadeira, né? O que essa comemoração do Yuri Alberto já repercutiu por aí? Simplesmente o Yuri Alberto vai lá e pega 2 bolas, coloca embaixo da camisa ali e sai comemorando. Meu Deus, o Yuri Alberto vai ser pai de novo, né? O Yuri Alberto, meu Deus, ele e a namorada dele vai ter gêmeos. E aí, no fim das contas, não é filho do Yuri Alberto, é um casal ali, amigo dele, sei lá, enfim. Mas eu tava pensando, nada a ver com futebol, né? Mas você imagina a cara do pai da namorada dele ou da mãe, dos familiares ali assistindo o jogo. A Yuri comemora daquela forma, a primeira reação deles deve ter sido assim: como assim? E você não falou pra gente? Aí a menina tem que explicar que não tem nada a ver. Que loucura, né? Tanto que ela postou um stories ali pra deixar claro que não é com ela, né? Enfim, que coisas, meu Deus do céu, né? Olha o que a gente tá falando aqui. Mas o Corinthians ganhou, então a gente pode falar de tudo, Enfim, depois a gente teve o gol do Wesley, né? O menino Wesley, ele tava esperto, pressionou o goleiro deles ali também, né? E aí ele, na saída de bola, aí sobra pro Romero também, o Romero dá o passe pro Wesley, o Wesley, sem olhar, né, chuta pro gol daquela forma ali, meio que de cobertura, e faz o gol, né, e comemora. Cara, e é engraçado o menino Wesley, que tava sumido no jogo, né, ele praticamente tava sumido até poucos minutos antes dele fazer o gol, porque teve um lance que ele pega a bola, né, e ele corta também e dá o chute pro gol, leva um perigo. E aí, nesse lance do gol, aí, enfim, o menino Wesley apareceu, né? Por isso que eu falo, gente, não temos que nos livrar do Wesley, não temos que falar que o Corinthians precisa vender o Wesley. 130 milhões para vender. Não, cara, não, porque não vai vir outro jogador à altura do Wesley. Já comentei isso e já falei, então parem de falar que é bom negócio vender o Wesley. Não é, o Wesley tem que ficar no Corinthians. Tem que ficar no Corinthians, né? Se possível, cara, o ideal aí, né? A gente sabe que é difícil segurar
os jovens, né, que tá se destacando aí, mas se o Corinthians conseguisse, né, ficar com ele até o final da temporada, eu acho que já vai ser difícil, mas se além disso conseguisse ficar com ele na temporada de 2025 inteira, que aí eu acho que vai ser que aí o Wesley vai estar bem melhor, né, ele vem evoluindo, obviamente, a cada temporada, mas se a gente tiver ele em 2025 ainda, né, jogando com a camisa do Corinthians, eu acho que ele agregaria muito nesse time do Corinthians, né? Enfim. E aí a gente teve mais um gol do Yuri Alberto, né? Teve um gol anulado ali, que foi o gol teve um gol anulado do Igor Coronado, que entrou depois no segundo tempo, né? Mas já a gente fala sobre isso. E depois a gente teve o gol do Fausto Vera para carimbar de vez a eliminação do Argentino Júnior. Sabe como futebol é lindo, cara? Nada como, né? Nada como o tempo, assim, cara. É tipo o Fausto Vera cuspir no prato que já comeu. É tipo isso o cenário que foi o jogo de hoje ali, finalizando com o gol do Fausto Vera, né? E o pior, no vídeo de react ali, quem assistir vai ver que eu falei assim, seria lindo se o Fausto entrasse e fizesse um golzinho nos caras ali, né? E fez. Mas enfim, falando do modo de geral no jogo ali, né? Cara, como que o Corinthians com o Raniel é outra coisa, né? E que jogador que é o Raniel, como ele faz total diferença no meio campo do Corinthians, né? Como é um jogador que a gente precisa dele. Gostei do primeiro tempo do Félix Torres também, né? Ele sai no intervalo, mas fez um bom primeiro tempo. O Hugo também fez um bom primeiro tempo. Já no segundo tempo ali o Hugo deu umas osciladas, né? Mas o primeiro tempo foi bom do Hugo. O time, né, no geral ali, só o Wesley que ele ficou meio apagado até o momento do gol. O Romero, cara, olha, gente, eu não sei o que falar do Romero não, porque ficar também se explicando toda hora, ficar também toda hora colocando, respeito pelo Romero, pelo que ele fez na temporada passada e tudo mais, não sei o que, né? Mas, gente, Romero titular do Corinthians é triste, cara, é triste. Não agrega mais em nada. Sim, ele faz os seus gols e tudo mais de vez em quando ali, né? Mas não dá, cara. Eu não gostei da partida do Romero, mais uma que eu não gostei. Carlos Miguel fez as suas defesas ali e tudo mais também, né? Teve algumas defesas importantes. E no fim das contas, o Corinthians ele só depende de si para conseguir a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. O próximo jogo é contra o Racing é líder com um pontinho a mais que o Corinthians, né? Mas como a gente se enfrenta, então a gente tem a possibilidade de conseguir a classificação dependendo só de nós. O Corinthians precisa vencer, o Racing briga ali para o empate para conseguir a classificação. Com esse resultado hoje do Corinthians, né? A gente já meio que classifica, entre aspas, né? No caso, o Argentino Júnior já está eliminado e o Corinthians ele tá garantido no playoffs, né? No caso, a gente teria um jogo a mais conseguindo, obviamente, passar. Playoffs nada mais é do que a gente enfrentar o time que vai sair da Libertadores, que o terceiro colocado ali que não vai se classificar da fase de grupos. Igual foi na temporada passada, a gente foi esse time, né, e enfrentou ali o segundo colocado da Sul-Americana. É meio confuso, mas dá para entender, né? Então, obviamente que eu torço pro Corinthians se classificar em primeiro, que aí, né, a gente tira um jogo da trajetória aí em busca dessa Sul-Americana. E é incrível, né? É incrível como que o Corinthians, ele no Campeonato Brasileiro parece que é um time com um golzinho só e nas Copas tá bem, né? Não acho que nas Copas está convencendo, esse jogo sim convenceu, mas contra o próprio Nacional foi um jogo horrível, só que o Corinthians venceu, né? Contra o próprio Racing no primeiro jogo foi um jogo horrível que empatou ali. Então o Corinthians oscila bastante, isso é muito ruim, né? A gente não tem uma consistência, falando sério mesmo, a gente não tem uma consistência. E assim, cara, o Igor Coronado entrou em campo hoje, entrou um pouquinho mais cedo em campo, né? E aí, minha crítica aqui em relação ao Igor Coronado, não ao Igor, tá? Mas, né, não podia ter colocado um pouquinho antes, ou, beleza, colocou o Igor Coronado ali, tinha que tirar o Garro. Eu quero ver os dois jogar junto, cara. Eu quero ver os dois jogar junto mais do que 5 minutos. E por que não num jogo como esse, né? Que já tava 3-0 ali no momento que o Igor Coronado entra. E, assim, pra mim, fica claro que o Igor Coronado
ele precisa de jogo, ritmo de jogo, porque ele é bom, cara, o toque dele na bola é diferenciado, e você vê que é um jogador que busca mesmo as jogadas ali, tá sempre presente, o toque na bola dele é diferente, então eu acho que é questão de tempo, eu espero que seja questão de tempo dele ser titular, né, e aí eu não sei o que o Antônio vai fazer, porque aparentemente ele só troca o Garro pelo Coronado, e não mantém os dois juntos, e na minha cabeça dá para os dois jogar juntos sim, eu acho que seria até o ideal ali, né, só que aí vai depender muito de como que vai ser a estrutura do time. Porque aí vai colocar o Ranieri e para segurar ali na marcação e deixar o Garro e o Igor Coronado. Aí já acho que também não funcionaria porque vai sobrecarregar o Ranieri. Mas o treinador tem que dar um jeito. Se você tem um jogador como o Igor Coronado, que você sabe que rende, e você tem o Garro, você tem que dar um jeito de colocar os dois para jogar junto ali. E o Garro, que fez uma excelente partida também, tentou tanto que até errava em alguns momentos, né, os chutes que ele tava dando ali de primeira, e quando ele pegava de primeira em algum cruzamento, ia para PQP, para fora da arena, mas jogou bem, acho que, né, o Garro, gosto que ele mostra uma liderança de certo modo, tá sempre em cima das jogadas, tá sempre ali em cima do juiz, né, isso eu gosto no Garro, né, parece que ele, o argentino de verdade que a gente precisava. Bom, no fim das contas, depende só de nós, que esse que é o medo, né, depender só de nós. Eu queria aproveitar, falar 2 pontos aqui também, né? Aproveitar o pós-jogo para falar, né? Vitória, não tem muito o que comentar, mas enfim, quero falar sobre o Paulinho, né? De novo sobre o Paulinho, Thaís, de novo sobre o Paulinho. Paulinho não foi nem relacionado, porque ele tá com uma tendinite no joelho. Tendinite no joelho. Será, gente? Será que é tendinite no joelho? Eu espero que sim, né? Que seja só uma tendinite. Lembrando que o Paulinho volta de 2 lesões de joelho, de ligamento cruzado nos joelhos, tá? Só lembrando, torcedor aí. Ah, você tá querendo assustar a gente? Tô querendo porque a gente tem que ficar de olho. Porque eu falei, não tem nem que jogar o Paulinho, não tem que ser relacionado, não tem que fazer nada. O morto do Paulinho, antes de qualquer coisa. Já começou a tá dodóizinho aí. E nessa, vocês sabem a regra, né? O cara se machuca, a diretoria vai... tem que renovar o contrato do cara. Eu espero que não seja nada, porque o Paulinho, o contrato dele se encerra aí nos 40 dias. E se tá sentindo alguma dorzinha ali, que sirva de lição pro Corinthians já se ligar e falar assim, opa, né? E não arriscar mais, não relacionar o Paulinho pros próximos jogos. Enfim, só um adendo aqui que eu queria falar em relação ao Paulinho. Agora sobre o Cássio, né? Vamos falar sobre o Cássio. Eu já fiz um vídeo hoje, né? Na verdade, eu tinha gravado esse vídeo ontem. E quando eu postei, né, quando eu tava programado ali o vídeo, depois quando eu postei tinha saído algumas outras informações aí, outras notícias ou especulações. Acho que o melhor dizer especulações sobre o Cássio, que ele já tá palavrado com o Cruzeiro. E aí saiu aquilo que a diretoria do Corinthians primeiro ofereceu 1 ano, aí depois ofereceu 2 anos, e agora já ofereceu 3, igualou a proposta do Cruzeiro e tudo mais. Um erro, né? Eu já falei aqui, já dei minha opinião no vídeo, pra quem assistiu ou não, eu falei que eu gostaria que o Cássio encerrasse a carreira no Corinthians, né, que tivesse mais 1 ano aí, ou que pelo menos fique até o final do ano, né, encerre a carreira ali, a carreira não, ou a sua trajetória com o Corinthians de um modo mais digno, sabe, respeitando a torcida e a torcida respeitando ele. Eu acho que seria o ideal ali. Ah, mas o Cássio tem um salário alto. Cara, é o Cássio, né? Eu sei que a gente critica vários jogadores, Paulinho, Fagner, Fábio Santos, todos eles que já passou, mas o Cássio, dá pra você ter um pouquinho de paciência que chega pelo menos até o final do ano. Não tô falando dele ser titular, mas de querer pelo menos que o cara, né, que pelo menos o Cássio, que é o maior da história do clube, por tudo, assim, saia pelas portas da frente, que tem uma despedida digna, que não sai igual o Renato Augusto aqui, né? Claro, o Renato Augusto, ele é ídolo, mas não chega ao que foi o Cássio, óbvio, mas não teve um jogo de despedida, né? Então, eu gostaria que pelo menos ele ficasse no final do contrato. Aí, só que o erro aí é a diretoria. E, cara, mano, é exatamente o que eu falei no vídeo. Eu falei assim, isso também poderia ser uma jogada de marketing, uma jogada de marketing, uma jogada de mestre ali, tanto do empresário, do Cássio, ou de sei lá quem, e falou assim, ó, vocês estão me oferecendo 1, os caras estão me oferecendo 3. Eu ainda comentei que eu teria medo do Corinthians chegar, oferecer mais 2 anos, mais 3 e acabou oferecendo, pelo que você tá falando aí, né? E aí é um erro, porque aí mostra o desespero do Augusto Melo e não tá pensando no Corinthians. O que a diretoria do Corinthians tinha que fazer, né? O Augusto Melo, e o outro erro que aparentemente parece que vai acontecer, né? É simplesmente liberar o Cássio agora no meio do ano, de graça, sem compensação financeira. O cara tem contrato até o final do ano. Chega no jogador. Estão falando aí que o Cássio quer realmente sair. Quer sair, Cássio?
cara, sinto muito, você tem contrato até o final do ano você vai cumprir. E aí você sai, aí você segue sua vida, né? Eu sempre falo aqui quando vejo alguém, né, tipo, o Vessone, por exemplo, que deu um surto quando o Flamengo estava interessado no Maicon, né? E eu critiquei bastante essa atitude do Vessone, mas hoje, né, eu vi o Vessone surtando em relação ao Cássio, e dessa vez eu acho que ele tá com razão, né? Quando ele fala ali que realmente, que, cara, não, mano, o Cássio é do clube, ele tem que encerrar o contrato dele. E a mídia, tá, gente? Vocês têm que reparar que a maioria da mídia, aquele André Rizek e outros aí, vários outros, estão colocando como se o Corinthians estivesse dando as costas pro Cássio. E não é isso que tá acontecendo. É o Cássio, ele tem contrato até o final do ano. É o Cássio que tá querendo sair agora. Então não ache que é o Corinthians que tá abandonando o Cássio nesse momento. Muito pelo contrário, é o jogador. E aí, tava falando aqui do Vessone, né? E o próprio Vessone ali, ele fala, tipo assim, cara, é uma trairagem do próprio jogador com quem gosta dele. E é mesmo, no sentido de, não é de, tenho que renovar mais um ano, mais dois, oferecer mais três, não é isso. Mas simplesmente cumpra o seu contrato, Cássio. Cumpra o contrato até o final do ano. A torcida, né, tipo, parte da torcida que critica o Cássio, né, que critica de forma que tem que criticar mesmo, agora tem aqueles que parece que não, enfim, parece que esquece da temporada passada, que ele nos salvou de um rebaixamento, né, que tem ódio a todo custo, que tudo é culpa do Cássio, tudo é culpa do Cássio. Esse sim, né, tipo, que implica, né, que pegaram o cara pra ódio mesmo, o Cássio vai dar ouvido pra essa minoria, ou ele lá na arena sendo ovacionado o tempo todo, hoje de novo foi ovacionado o nome dele o tempo todo, né? Enfim, cara, eu não sei que fim vai dar isso daí, né? A gente vai acabar descobrindo aí. Mas eu honestamente eu acho triste se o Cássio sair de fato no meio do ano, né? E só pra deixar claro, eu sei que o Corinthians é maior do que qualquer jogador e sempre vai ser. O Corinthians vai continuar, independente de Cássio, independente de qualquer coisa, de qualquer outro jogador. O Corinthians continua. O Corinthians é maior do que tudo. O Corinthians é maior do que qualquer jogador. Mas eu, Thaís, ficarei muito triste com a saída do Cássio no meio da temporada. Eu, pelo menos, espero que ele encerre o contrato, sabe? Só pra ter aquele sentimento de sair pelas portas da frente ali, né? Ele tá na reserva, ele é importante. E outra, eu já falei, o Carlos Miguel pode ser expulso em algum momento, o Carlos Miguel pode tomar o terceiro amarelo, e eu não confio no Donelli. Infelizmente, eu não confio no Donelli ali. Então, eu espero que o Cássio repense e não seja mimado ao ponto de não querer nem cumprir o seu término de contrato aí com a camisa do Corinthians, né? Um cara que ficou 12 anos na titularidade, que ganhou tantos títulos e que é sim idolatrado pela torcida, pela grande maioria da torcida que reconhece a sua história, o seu vínculo com a camisa do Corinthians, né? Enfim, era o que eu gostaria de falar. Acho que ficou um pós-jogo um pouquinho comprido, mas é isso. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians.